Olá, gente! Eu sou a Ana Olívia, do canal Liberdade em Movimentos. E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que me inspirou agora de manhã, sobre os momentos de despertar, né? Porque eu tô passando por um outro momento de despertar, né? A gente tem alguns ao longo da vida. Eu tive 3 momentos de despertar espiritual que foram muito cruciais na minha vida. Às vezes isso tem uma empatia com o que você está passando e você consegue identificar. Assim acontece comigo com outros canais que eu assisto, eu consigo me identificar o que as pessoas que estão falando, o que elas estão colocando a respeito daquilo, como que aquilo pode me ajudar a entender. E a partir do momento que eu compreendo, eu consigo aceitar e passar para um próximo processo, para que possa ajudar o outro, assim como eu sou ajudada através desses canais. E hoje, né, a gente vai falar aqui sobre 3 momentos de despertar. Eu trouxe 3 livros. Na verdade, a gente pode passar por esses momentos com diversos impulsos. O livro é um deles, né? E eu trouxe 3 livros aqui, que são esses 3 aqui, ó. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. O Caibalion, esse livrinho pequenininho aqui, gente, fininho, né? Sobre o hermetismo, que traz sobre as leis universais. E esse último aqui, O Antigo Segredo da Flor da Vida, o volume 1 ainda, esse que é do Melquisedeque. Então, esses 3 livros foram livros muito importantes para eu poder captar alguns degraus da evolução, né? Como todos nós estamos aqui em busca disso. Então, o primeiro livro foi esse aqui, O Poder do Agora, que muita gente conhece tudo, mas o que a gente vai trocar aqui agora é como que esse livro me auxiliou e como ele pode te auxiliar também, tá? Se você estiver nesse momento do processo. E aqui não são degraus, né? Na verdade, são momentos de despertar, cada um com um que a minha consciência vê como níveis. Cada um vai ter outras situações. O caminho, a verdade é uma só, mas o caminho são diversos. Então aqui é apenas compartilhar se bate com você. Ele fala sobre a presença, sobre você estar presente no momento. O início da meditação, né? O início de aprender, porque não significa que você começa a meditar que você já vai e entende o que é. Não, a meditação é um caminho, né? E esse livro aqui, ele me trouxe o primeiro momento onde eu consegui ter contato comigo mesma e sentir aquela sensação de prazer, aquela satisfação, aquele momento bem pequenininho ali enquanto você está lendo, que ele tem exercícios práticos, e conseguir ter contato com isso me capturou, sabe? Então, nesse momento foi o primeiro despertar, onde eu notei que há algo mais além daquela vida em que eu vivia e que muitos de nós ainda vivem, né? Que é essa vida no automatismo do que é imposto aí pela Matrix, por tudo isso, que faz um efeito na nossa vida perfeito numa determinada época da vida e agora nós estamos em outra e as coisas evoluem, assim como tudo na vida. Então é isso que a gente está aqui falando hoje, né? Sobre esse despertar para a questão espiritual, né? A gente deixando aqui de viver esse plano da dualidade, a gente entendendo como funciona a dualidade, porque a partir da compreensão a gente consegue pisar no próximo degrau. Se a gente não visualiza e não enxerga essa possibilidade, não enxerga essa nova visão, é impossível de que você pise aonde você não conhece. A gente sabe que a evolução trata muito do observador. Você observa, esse livro fala muito disso. Então você aprende a estar na presença e observar você e não o externo. O seu mundo externo vai refletir a partir do seu mundo interno. Então é importante que você tenha clareza do que está dentro de você, para que você possa entender a verdade. Porque senão são camadas, camadas e camadas de ilusão que não te deixam visualizar a verdade e você fica num looping na vida infinito. Então, esse livro aqui foi muito importante e continua sendo, eu reli recentemente, e toda vez que a gente precisa de respostas muito internas, esse livro aqui é muito fantástico. Como a gente também tem o Praticando o Poder do Agora, Praticando o Silêncio, são outras sequências que, para quem gostar, pode dar uma olhada, que também é muito interessante. Esse segundo momento foi o Caibalion, esse livro bem fininho aqui, tá? Ele tem 90 páginas, 100 páginas. Ele não tem autor, né?
Todo mundo acha engraçado, quem não conhece o Cabalho vai aqui um pouco. Ele é um livro ele traz da filosofia dos conhecimentos do Egito e da Grécia. Não existe um autor, né? Existe uma ideia, uma filosofia de vida em que foi transcrita e passada. Então, existem algumas suposições do autor, mas isso não vem ao caso aqui agora. É apenas para vocês conhecerem como um livro que teve meu segundo despertar. Mas um livro não tem autor, como eu vou ter uma credibilidade em cima disso? A gente também passou um pouquinho desse momento, sabe? A gente está num momento muito de sentir, como eu estou falando aqui para vocês. A minha formação de toda que eu tive, de faculdade, todas as outras coisas, não adianta nada eu expor para vocês aqui quem sou eu aqui no mundo material, que isso não vai fazer diferença para vocês saberem se isso que eu estou falando é uma verdade ou não. O que vai tocar para saber se isso é uma verdade, se você pode absorver isso com credibilidade, é o que você sente. Não quem eu sou, quem eu digo, quem eu fiz, o que eu estudei. A mesma coisa, os livros nos trazem sim. Precisa de ter uma autora ali para que a gente saiba quem é aquela pessoa, qual é o trabalho dela, para que a gente siga. Porém, esses são livros iniciáticos. Esse aqui é um livro iniciático, então ele é diferente. Eles são filosofias, consciências, né, estudos das escrituras sagradas. Então, o Caibalion, para vocês entenderem, ele fala sobre o estudo da filosofia hermética do Egito e aqui traz as leis universais. Então, quando eu compreendi essa presença e ainda sinto em busca dela, a gente vive em busca dela, a presença do 100% do eu, né? Uma vez a gente vai se aproximando de estar um percentual maior disso na vida. Esse livro ele trouxe o conhecimento e o entendimento de que o universo não é uma bagunça. O universo não é um caos. Na verdade, ele é totalmente organizado e pautado em cima de leis. E aqui são as 7 leis universais. E essas leis universais ajudam a gente a entender como funciona o universo. E se funciona lá em cima, ele vai funcionando em degraus menores. Se funciona aqui e dentro de nós também. Então, esse livro ajuda muito a gente a compreender essas leis universais, trazer elas para a nossa vida, colocar em prática para que a gente consiga ter um guia do que a gente pode esperar de acordo com as nossas ações. E assim, o objetivo é que a gente passe por cima, né? Fique acima dessas leis como observador, guiando as nossas atitudes. A gente tem sim um guia e eu encontrei nesse livro aqui, mais uma vez, isso é a minha caminhada, né? Ler e ver se ela vai adaptar a sua também. Esse livro me ajudou muito ter essa noção, né, de quais são as leis universais. A gente lida muito com dogmas, não pode isso, não pode aquilo. Aqui são leis que ensinam o que vai e como volta, que é a lei universal, uma das grandes leis universais. Então, o Caibalion. Então, depois de algum tempo, eu tive esse livro aqui, uma intuição de adquirir esse livro numa feira mística, muito interessante. E me veio assim uma intuição muito grande e eu comprei esse livro aqui, que é o Antigo Segredo da Flor da Vida, do Melquisedeque, Drúmbalo Melquisedeque. Esse livro é um boom, né? Ele é uma coisa magnânima de a expansão da consciência e entender o universo no outro processo. Não existem, você pode ler o Poder do Agora, mas isso vai depender muito do que a espiritualidade vai trazer mesmo para a sua vida, porque isso não é você que escolhe, você está preparado, você vai sentir e vai adquirir, sabe? Se você não leu esse, mas às vezes você já tem uma consciência sobre meditação, sobre o estar presente, você naturalmente vai ler outros livros e enfim, aqui é apenas o que vai tocar para você. Esse livro ele traz muito a história do universo, sabe? Quando eu li, eu tive um momento assim, caramba, esse cara do Star Wars, né, do Guerra das Estrelas, o diretor, realmente é um cara iluminado, porque baseado nessa ficção toda dele, existe um fundo muito interessante de verdade. E o universo é maravilhoso assim mesmo, sabe? Então aqui ele dá uma noção pra gente da flor da vida, onde tudo iniciou, essa mandala linda que deve estar dando para vocês verem, toda conectada,
né? Isso aqui inclusive tem no Egito, nas escrituras sagradas, e esse livro ele começa a desvendar para a gente esse mundo de como a gente nasceu a partir das células ali, nasceu do micro, né? Como o universo foi se expandindo, a história do planeta Terra, a história do nosso sistema solar, a história da nossa evolução, o momento que nós estamos aqui agora. Essa é uma edição que foi atualizada. Traz muito uma questão da mecânica, da física quântica também, que é importante para a gente compreender o universo. Ele traz para a gente toda essa questão da mecânica e da física. Ele é todo pautado, sim, em números, em geometria sagrada, que é a parte principal desse livro, né? Essa aqui, a Flor da Vida, é uma geometria sagrada, e geometria sagrada é a base do universo, né? O universo ele é todo trabalhado em geometria sagrada. O que a gente tem aqui é uma visão aqui de encarnados, mas a gente, como unidade, nós somos todos geometrias, né? E esse livro aqui traz uma clareza a respeito desse assunto que é muito complexo, dá uma expansão, a gente consegue entrar aqui e entender um pouco, sabe, o processo nosso inicial, dar essa expansão da consciência para que a gente consiga absorver outros conteúdos, né? A gente precisa entender, né, o processo, quem somos nós, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, para onde a gente está indo, qual é o nosso sistema aí de evolução. A gente não está perdido aqui para fazer exatamente o que a gente quer. A gente tem um plano, a gente tem, e é um plano maravilhoso em que a gente mesmo traçou, né? Então esse plano ele não tem nada que seja desagradável. O que é desagradável é tirar as camadas da ilusão, as camadas da ignorância, né? Para que a gente consiga acessar a verdade. E até que isso aconteça, exige um contato, um relacionamento aí com a espiritualidade, né? Que é muito interessante da gente começar a cultivar e aprender a se relacionar com a espiritualidade, a perguntar, a receber informações. Todos nós temos a capacidade de fazer isso, a gente só precisa treinar. Como a gente treina para andar de bicicleta, para dirigir, a gente também tem que treinar o nosso relacionamento com Deus, com tudo, com o seu eu superior, com os seus guias. Isso é independente, né? É a pessoa que está ali, o espiritual que está ali te guiando, te auxiliando. O que você determina que é indiferente. O que todo mundo sabe é que existe, né? Isso existe, existe uma guiança, e como a gente se relaciona com isso é importante. Então, os primeiros passos para a gente começar a se relacionar é aprender a entrar em contato com a gente mesmo. Então, é a meditação que você pode adquirir através do Poder do Agora, mas tem diversas outras formas, diversos outros livros. A prática da meditação é importantíssima. A partir daí, a vida vai guiando o seu processo, né? Esse foi o meu processo, e se você quiser compartilhar o seu processo aí também, como foi, quais os livros foram importantes, ou filmes, ou vivências que estão sempre, né, envolto aqui desses despertares, compartilha com a gente e se inscreve no canal, curte, compartilha aí com quem você acha que está passando por esse processo, para a gente ajudar a disseminar o que é bom para mim, é bom para você, pode ser bom para o outro, e essa corrente do bem é que é interessante na vida. Beijo, namastê.